Querido Senhor, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos pela Tua igreja, ó Deus, guarda os nossos irmãos, toma cada vida em Tuas santas mãos. Abençoa as criancinhas, abençoa, meu Senhor, a juventude, abençoa as famílias, guarda os casais sem filhos, guarda, meu Senhor, as famílias, Pai, no interior e na cidade. Manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida daqueles que estão iniciando, Senhor, o santo ministério, trabalhando para ti, bendizendo o teu nome. Deus bondoso, Deus maravilhoso, guarda os jovens ministros, dá vitória a cada um e dá, meu Senhor, a graça para exercer a função com amor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Bendito seja o Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Estamos de volta, iniciando mais uma palavra ao amanhecer. O desejo do meu coração tem sido satisfeito. Louva ao Senhor, porque Ele, na sua infinita bondade, tem nos dado a graça para permanecer. 34 anos no rádio, e 37 anos com as nossas aulas presenciais. É um trabalho pequeno, sim, muito pequeno. Mas pelo tempo, né? Pela continuidade, a gente sabe que tem alguma função. Louvamos a Deus, eu agradeço ao meu Senhor. Me sinto geralmente indigno de tão grande privilégio de ensinar a palavra de Deus. Não vejo muita dignidade em praticamente ninguém para um ofício deste, mas vejo a misericórdia tomando forma e nos dando a graça para fazer, para exercer uma atividade tão extraordinária, preparando pessoas, preparando ministros. Eu louvo ao Senhor porque é grandioso o amor do Senhor e a sua maneira extraordinária de operação. Nós vamos meditar, meus queridos irmãos, passamos por todos os salmos, com alguma palavra em alguns, ou quase todos os salmos, e agora nós estamos buscando manifestações de Deus nos outros textos e mostrando como é importante, como se fosse salmos também. Tem os salmos de Moisés, vimos os salmos de Miriam, vimos alguma coisa bem interessante. E hoje nós vamos ver no capítulo 5 de Josué. Celebrando a Páscoa, os filhos de Israel, todos muito bem, no sentido de estarem envolvidos naquela nova fase da vida e Deus se manifestar de uma forma poderosa. Então, Josué 5, 10 a 15. Josué, capítulo 5, versículos 10 a 15. Nós temos aqui uma poderosa mensagem para a nossa instrução neste dia. Acredito que você já leu. Talvez não tenha lido pensando, não tenha lido com meditação, não tenha lido avaliando a grandeza desse texto. Então, vamos ler. Se você conferir, é muito melhor para você. E vamos aprender juntos. Estando os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná
Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Você já leu, certamente já leu. Mas você pensou na grandeza desse texto? Primeiro, meus amados irmãos, nós temos aqui a grandeza de Deus cumprindo suas promessas. Deus tira Israel do Egito. Israel passa 40 anos no deserto sem semear. Não tinha onde semear. Como foi que sobreviveu? Certamente comprando algum cereal de caravaneiros e com os seus rebanhos. Eles saíram com grandes rebanhos, saíram com muito dinheiro, com muita riqueza, e passaram 40 anos no deserto, sem plantar nada, sem semear, porque não tinha estrutura para isto. Para começar, eles não fixaram tendas ali 1 ano, 2 anos, não. Ficava sempre de sobreaviso. Aquilo é um retrato, um protótipo da igreja que deve estar de sobreaviso em relação ao tempo de viajar, o tempo de subir, o tempo de partir. Então eles estavam agora nas campinas de Jericó. Gilgal foi o primeiro alojamento do povo de Israel na terra de Canaã, em Gilgal. Celebraram a Páscoa do Senhor no tempo certo, no dia 14 do mês. Aqui não menciona o mês, o nome, mas era o mês de Abibe, à tarde, conforme a orientação. Comeram do trigo da terra do ano antecedente. Isso aqui eles fazem, já é o segundo ano. Deu tempo plantar, deu tempo colher, e eles estão sob a bênção de Deus. No outro dia, depois da Páscoa, eles iniciaram os 7 dias dos pães ázimos. Comeram espigas tostadas naquele dia. E, para surpresa e certamente tristeza de alguns ou de muitos, acabou o maná. Acabou o maná. O versículo 12 diz: cessou o maná no dia seguinte. Isto aqui eu sem esforço, diria que por volta do dia 16 de Abibe. No dia 16, a Páscoa era no dia 14 à tarde.
No dia seguinte, eles comeram iniciaram a semana dos pães ázimos, comeram espigas tostadas naquele dia e no outro dia não teve mais maná. Depois comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. A fidelidade de Deus os conduziu até a terra prometida. Deus, em sua fidelidade, os abençoou com a produção do trigo e agora não teve mais maná. Eu me arrisco a dizer que no dia 16 de Abibe daquele ano foi concluída a missão de Deus, alimentar o povo miraculosamente, porque eles já tinham a produção da terra de Canaã. Não houve mais, não teve mais maná. E no mesmo dia, no mesmo ano, comeram das novidades. Eles estavam comendo do produto do ano anterior e agora puderam também oferecer, muito embora o texto não diga, mas eles puderam fazer a festa das primícias e comer das novidades. Então, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Isto aqui, as primícias. E agora, Josué. O comandante em chefe, meus amados, ele tem mais responsabilidade que os outros, é óbvio. Josué era o líder. Josué tinha sido apontado pelo próprio Deus. Josué tinha recebido a promessa do Senhor: como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. E Josué está nesta grande responsabilidade, nesta grande empreitada de construir edificações, de solidificar a conquista da terra conforme a orientação divina. E Josué, estando ao pé de Jericó, Josué era um homem experimentado, muito experiente, cheio de fé, cheio de graça. Ele tinha muita graça. Lembra dele descendo do monte com Moisés após os 40 dias? Muito embora o texto não fale que o Josué passou 40 dias sem comer e sem beber, mas é o que deduzimos, porque quando Moisés volta depois dos 40 dias, Josué é quem nota o alarido no arraial, é quem chama a atenção de Moisés para o barulhão que estava acontecendo lá embaixo. Então Josué agora está como que observando os espaços, está vendo se há algum perigo, alguma coisa, tendo em vista a celebração espiritual, uma mudança profunda em relação à maneira de adorar. Ainda existia muita gente dos cananeus, das tribos de Canaã, dos povos de Canaã. E Josué estava atencioso, ele estava
atento a tudo. Ele estava ao pé de Jericó, nas proximidades, quem sabe patrulhando, observando. Ele olhou, levantou os olhos e viu um homem em pé na frente dele. E o homem tinha uma espada desembainhada, espada nua, uma espada fora da bainha. E Josué chegou-se a ele. Josué era um comandante, era um homem valoroso. E Josué chegou-se a ele e pediu para se identificar. Quem é você? És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o homem disse: não sou dos vossos inimigos. Não sou inimigo, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. O momento era tão solene, tão espiritual, tão profundo, que Josué esqueceu que o homem tinha uma espada na mão, que o homem estava representando ali uma força militar. O Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E Josué agora pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Josué, cheio de graça, cheio da unção de Deus, não duvidou. E o príncipe do exército do Senhor diz a Josué: tira os sapatos, descalça os pés, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Meus queridos irmãos, a experiência semelhante à experiência de Moisés. Você já leu pensando? Pois é, nós temos grandiosas lições através de toda a Bíblia Sagrada, falando sobre o trato de Deus com o seu povo, o que aconteceu com muitos santos de Deus, e a gente muitas vezes nem se atém. Mas esta foi a outra grande experiência de Josué. Um encontro com Deus, o anjo do Senhor, que não reprovou a adoração, aceitou a adoração, vindo como um príncipe, transfigurado em um príncipe do exército do Senhor, para orientar e proteger. Que Deus abençoe minha vida, tua vida, nossas vidas. E a minha intercessão hoje é pelos jovens ministros. Está havendo, meus amados irmãos, um ataque silencioso e perverso contra a Igreja de Jesus. E é claro que essa velharada, como eu e muitos outros, está sendo descartada, porque velho é difícil de dobrar. Estão dobrando lenhos novos, madeira verde, porque é fácil, encampa a heresia que trouxer, eles engole, aguenta, em nome da humildade, e o diabo se fazendo contra o reino de Deus, contra a igreja do Senhor, contra o ministério. Então, minha intercessão pelos ministros de Deus desta geração. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça manifestada, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Senhor,
eu te apresento, Pai, os novos pastores, os jovens ministros, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, e não deixa, Senhor, eles se iludirem com a fraude, com o mal, com a grandeza, com a beleza, com o dinheiro, com os títulos. Não permita, Senhor, que a tua igreja seja maculada, corrompida, destruída, carcomida com esta geração de obreiros sem a graça. Amado Senhor, tenha misericórdia dos que tu escolheu, tenha misericórdia dos que tu apontou, que seja uma bênção na tua igreja nesta geração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.